É imoral ser bem-sucedido? É imoral ostentar? É errado usufruir dos frutos do seu trabalho? O Twitter pegou fogo aí esses 2 últimos dias e o tópico foi Seleção Brasileira comendo carne folhada a ouro. Bom, a seleção brasileira, como todo mundo sabe, está em Doha, capital do Catar, porque estão disputando a Copa do Mundo. Se envolveram ontem numa polêmica porque foi divulgado um vídeo deles num restaurante que chama South By, que é parte de uma franquia que foi criada pelo chefe turco chamado Nusret Goeski. Não sei se a pronúncia está 100%, mas é isso aí. Ele é aquele chefe que ficou famoso, viralizou na internet por salgar as carnes com uma postura que acabou virando simbólica e usar óculos escuro e ter todo um figurino diferenciado. Uma das atrações principais, um dos pratos principais e mais buscados nos restaurantes dele, né, é uma franquia, é o bife folhado a ouro, que como vocês podem ver aqui no menu, custa em torno de $1.100, que deve dar aproximadamente uns R$ 7.000. Bom, saiu um vídeo que dá para ver o Ronaldo e o Vini Júnior ali junto com o chefe e provando essas carnes. Isso gerou uma revolta no Twitter por parte do público, né? Nesse tweet aqui, por exemplo, de Guga Noblar, ele faz um questionamento, diz, pô, quem come carne folhada a ouro caga pra pobreza? Para ele parece óbvio, para mim nem tanto. Também foi bem polêmica a crítica do padre Júlio Lancelotti, que repostou esse vídeo, acho que inclusive foi o primeiro, e simplesmente pôs a frase ali, vergonha. Depois deu uma série de entrevistas com críticas à postura da seleção brasileira, e a crítica também girou em torno da mesma questão. Enquanto existe pobreza no mundo, enquanto há pobres no Brasil, na miséria, jogadores comem carne folhada a ouro. Ele inclusive disse que milhões passam fome pelo mundo e esse vídeo assintoso que causa indignação e tristeza. Outro crítico também foi aqui, como vocês podem ver, o Casagrande. Casagrande disse que foi desrespeitoso o que os jogadores da seleção fizeram com toda a população que não tem o que comer. E disse mais, a crítica dele se estendeu, falou que esses jogadores não fazem o mínimo esforço para se aproximar do povo. Também gerou reação de outro viés político, digamos assim, e que discordavam dessa crítica, dizendo que isso foi um assinte à pobreza. Aqui, por exemplo, surgiu aí um vídeo viralizando do Fábio Porchat, que muitos sabem que tem um viés político de esquerda e votou no Lula nas últimas eleições, comendo a mesma carne folhada a ouro. Outra questão que trouxeram muito também, a questão da hipocrisia, né, desse viés político de eleitores de Lula e da esquerda, foi a questão do próprio Lula, o líder deles, usar relógio de R$ 80 mil, se transportar de jatinho privado, comer em bons restaurantes, gastar R$ 100 mil com um casamento, entre outras gastanças que ele e seus aliados têm, mas que nunca são questionadas pela mesma razão. Enquanto existe gente passando fome no nosso país, como vocês podem se dar a esses luxos? Outro post também que apareceu, rodou um pouco, eu vi essa crítica aqui do Danilo Gentili, foi a questão do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro foi no mesmo restaurante, do mesmo chefe, comeu o mesmo prato e ninguém abriu a boca para fazer uma crítica. Ninguém achou ruim que enquanto o povo venezuelano passa fome, vive na miséria, morre, perde peso, Nicolás Maduro estava lá, comendo a mesma carne que comeram os jogadores da nossa seleção. Bom, também surgiram críticas não apenas em relação à discrepância, à pobreza e jogadores comendo coisas caras, mas também em relação à ostentação, que a ostentação seria algo moralmente incorreto. Aqui um exemplo do mesmo viés político, esse de Jean Willis, que primeiro fala que fascistas adoram ostentação. Então, ostentação é algo de fascista. E depois a mesma pessoa fazendo um comentário num post onde criticavam a gastança da Janja, a nossa futura primeira-dama, ele diz que não, ela tem o direito de gastar o que quiser e ficar linda. Bom, outra também
foi um retweet de Zé de Abreu, um dos representantes mais baixos do petismo no nosso país, que retweetou esse aqui, da Nicole Puzzi, que é uma atriz, também eleitora de Lula e também com viés político de esquerda, onde ela faz uma questão ali, ela faz um questionamento, mas um questionamento retórico, porque as imagens mostram bem que ela já tomou uma decisão, ela tomou a decisão de que aquilo é moralmente errado. E o questionamento é justamente, pô, é justo ostentar diante de um povo sofrendo por fome? Ali ela já declara pelas fotos a postura dela em relação a essa questão retórica. Mas aqui nesse outro tweet dela você consegue ver a mesma atriz também ostentando numa paisagem, muito provavelmente na praia, num dia ensolarado, com coqueiros, bebendo uma taça de gin, tira uma foto e posta com um comentário de que merece aquilo. Ela merece. E além de merecer, ela está esquecendo o país. Em relação ao Maduro, eu acabei de me lembrar de outro tweet que foi bem hipócrita também. Esse aqui, do Joel Pinheiro, que, bom, primeiro tenta passar um pano, suavizar, dizer que, realmente, essa coisa da patrulha ideológica, dessa lacração com a galera que comeu carne folhada a ouro, é um saco, eu não gosto muito disso, mas olha, a crítica ao Maduro não é bem assim, né? Não dá pra comparar, entendeu? O Maduro, ele não é exemplo de cara, ele não deve ser exemplo de caráter ou exemplo de conduta para a sociedade. Os jogadores de futebol, sim. Cara, pelo amor de Deus, eu não acredito que você me saiu com essa. Você vem me dizer que um líder máximo de uma nação, o presidente, o representante de uma nação que foi eleito pelo povo para governar por eles e fazer o melhor, não deve servir de exemplo de conduta e exemplo de comportamento para o povo, mas os jogadores de futebol, entendeu? Que sim, são pessoas públicas, devem servir de exemplo de conduta e comportamento para a sociedade. Cara, que lógica invertida, velho. Que lógica invertida. E fora a comparação, primeiro, Maduro foi no restaurante, comeu bife folhado a ouro com posses pessoais, com dinheiro que ele produziu, entendeu? Riqueza que ele produziu? Quase certeza que não, né? Deve ter ido lá e gastado o dinheiro do povo venezuelano, que é um povo ali, ó, morrendo de fome, vivendo na miséria e basicamente lutando dia após dia para conseguir sobreviver nesse regime. E os jogadores de futebol que vieram da miséria, foram bem-sucedidos e estão ali desfrutando do fruto do trabalho deles. Esses sim deveriam servir de exemplo de conduta, exemplo moral e estão fazendo algo errado, dando um exemplo ruim. Bom, lembrando aqui do tweet do Guga Noblar, vou até pôr de novo aqui, que questionou se quem come ouro caga para a pobreza e disse logo após que parece óbvio para ele. Eu até comentei que para mim não parece tão óbvio assim. Cara, o que ele fez pela miséria e pobreza do país? Agora vamos falar sobre os jogadores de futebol. Isso é sabido, que a grande maioria deles doam dinheiro, ajudam as comunidades de onde eles mesmos vieram, ajudam crianças carentes a sair da pobreza pelo meio do futebol, do esporte, ajudam elas a ser educadas, a estudar. Muitos têm instituições nos seus nomes. E aí vem me dizer que quem come bife folhado a ouro caga para a pobreza e para a miséria do país. Pelo amor de Deus, né? Uma das coisas que são notáveis, se você... 100% desses tweets que eu usei aqui são de pessoas com viés de político claro, de esquerda, e a grande maioria eleitores de Lula. Se você também for buscar os tweets e olhar quem retweetou, as pessoas que comentaram, vou te dizer aí que mais de 80% são eleitores de Lula de viés político de esquerda. Aí eu me pergunto, cara, o que essa galera tem contra pessoas que vêm da pobreza, que conseguem ser bem-sucedidas numa área, chegam assim no ápice do sucesso, como chegaram esses jogadores que vieram da pobreza, entendeu? Vieram da pobreza e foram bem-sucedidos por serem habilidosos e se dedicarem, darem o suor, sangue para ser o melhor e chegar ali, convocado para uma Copa do Mundo. Qual o problema desses caras serem bem-sucedidos
e estarem ali usufruindo dos frutos dos méritos pessoais deles. Não é exatamente isso que essa galera acredita, que o pobre deveria ter os mesmos direitos, condições que o rico. Estranho, né? Mas agora também vamos pensar por outro lado. Se é amoral você consumir algo que vem de um fine dining, algo caro, se é amoral você consumir, eu não sei, roupas de grife, frequentar baladas caras, ostentar qualquer coisa que seja, porque existe pobreza e miséria e pessoas que passam fome, então esse tipo de negócio deveria ser completamente inviabilizado, porque como empresários vão empreender e criar esse tipo de negócio e vender esse tipo de artigo de luxo se é amoral você consumir eles? Então eles vão estar servindo apenas um público amoral? Então uma parcela da sociedade é completamente amoral porque é bem sucedida e resolveu, não sei, consumir esse tipo de coisa? É uma lógica bem esquisita. Bom, ao meu ver, uh, essa lacração, essa impulsividade em ir lá e julgar moralmente o outro é totalmente ideológica, rasa, impulsiva e não consegue se aprofundar nem um pouco na questão e, não sei, ver se aquilo realmente tem validade ou não. É óbvio que é ideológica porque as mesmas pessoas que criticam e jogam pedras e, não sei, incriminam pessoas que sejam ou de um lado ideológico político diferente do dela, ou sejam pessoas que não se posicionam politicamente, mas representam ali o auge do capitalismo ou algo que elas abominam, vão ser criticadas e massacradas por pessoas que acreditem nas mesmas coisas que eles acreditam, dificilmente são criticadas dessa maneira. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar o vídeo. Se puder deixar um like e seguir o canal, eu agradeço. E viva a liberdade. Tamo junto.